e nós vamos falar sobre arquétipos, como que você pode colocar o seu negócio para vender no mundo digital. Então, nós vamos explicar aqui hoje para que você possa realmente colocar, fazer a sua transição de carreira e colocar o seu negócio para vender no mundo online. Hoje realmente é o lado que ficou para, que veio para ficar, que é essa questão do mundo digital. E detalhe, gente, mais detalhes importantes sobre a tecnologia tá vindo aí para que vocês possam estar realmente fazendo a transição de carreira. Eu sou a Alessandra Hag, quero mostrar, compartilhar para vocês tudo aquilo que as pessoas, os profissionais do marketing digital não trouxe para vocês. Simplesmente ensinam algumas técnicas, mas não dão o pulo do gato para vocês venderem, trabalharem de forma online. E é isso que eu quero explicar hoje aqui para vocês. Hoje nós vamos olhar qual é a peça do tabuleiro de xadrez, que é o tabuleiro da vida que você ocupa, está ocupando aí na sua vida. Olhar para isso é olhar para as nossas forças internas, é olhar para as nossas conexões, para os nossos resultados, é entender cada vez, não estou ouvindo, tá mudo, tá mudo? Não, gente, vocês estão ouvindo? Jack, tá me ouvindo? Jack, tá me ouvindo? Alô? Gente, alguém mais aqui não está me ouvindo? Por favor, me avisem. Bora! Estou ouvindo. Obrigada, Ana Lúcia Holística. Não está. Para mim, estou ouvindo. Show! Obrigada, gente. Vamos lá, então. Se a gente quer entender por que que a gente está... Olha o maninho aparecendo ali, Jack. Esconde o maninho aí. Se a gente está num momento da vida da gente, que a gente está fazendo essa transição de carreira para o mundo digital. Os nossos clientes estão no mundo digital. A gente precisa, então, migrar e fazer uma transição de carreira. E é por isso que eu, Alessandra Hag, venho aqui compartilhar com vocês todo o conhecimento de uma tecnologia que está vindo aí. Até então, porque muita coisa eu tenho para aprender ainda, mas o pouquinho que eu já sei dessa tecnologia, desses algoritmos todos, dessa transição toda de carreira que está acontecendo, cargos estão sendo, né, isolados, enfim, demitidos, as pessoas estão tendo que fazer a transição de carreira justamente porque esses cargos não vão existir mais e novos cargos estão surgindo por causa da tecnologia. É aqui que eu quero despertar a atenção de vocês, para que vocês possam fazer entrar o março, hoje é o último dia de fevereiro, e possam entrar esse março de acordo com todo esse desenvolvimento que vocês estão tendo aí para olhar para esses recursos. Mas, para isso, precisa entender qual é a sua peça no tabuleiro da vida, né? Você está ocupando um lado sombra, o lado preto, ou você está ocupando o lado luz, o lado branco desse tabuleiro? Por quê? Porque se a gente olhar e entender o que está acontecendo com essa transição toda mundial que nós estamos tendo, nós vamos conseguir perceber o que eu estou fazendo. E você se descobrindo com relação ao seu papel é aonde eu quero chegar, é onde eu quero tocar no botão aí dentro de vocês das suas capacidades. Muitas empresas estão vindo, startups, unicórnios estão vindo justamente com uma inovação tecnológica, justamente para trazer este papel de protagonista dentro das posições no mercado de trabalho. E só vai entrar nessa onda, só vai surfar, né, e saber usar as peças do xadrez quem estiver online, quem estiver ativo nessa proposta, quem souber conectar com o seu cliente de forma online. Então, todo o tempo de maturação de uma negociação que tinha, todo esse tempo agora está num período de maturação muito rápido, muito ágil. E é aqui que a gente entra com relação ao entendimento dessas forças internas. Primeira coisa, vamos nos conhecer. A gente precisa se conhecer
E é através da psicologia digital que a gente entra dentro desse processo de conhecimento, que a gente entra dentro desse processo de interação com o nosso público, de interação com o nosso cliente, para que a gente realmente engaje, conecte e ele queira comprar conosco. Se vocês não estão conseguindo vender no mundo online, é importante estar dando uma olhada sobre isso. Então, vamos lá, primeira reflexão. Você está conseguindo obter os resultados que deseja dentro da tua profissão? Você está conseguindo fazer a sua transição de carreira com relação ao que você deseja, sabendo que o teu cargo, a tua posição já não está mais no interesse do mundo corporativo? Então, tem que estar se reinventando e migrando dentro do processo? Então, como que vocês podem estar olhando para esses aspectos? Como que vocês podem estar entrando dentro da trajetória profissional e fazer a sua transição de carreira? Quando a gente começa a olhar qual o papel que a gente está assumindo no nosso tabuleiro da vida, qual o papel que a gente está assumindo na nossa história, na nossa trajetória profissional, a gente começa a entender muitas coisas. Quando a gente entende algumas questões psicológicas do ser humano, é a forma como a gente vai conectar com os nossos clientes no mundo digital. A gente precisa entender que nós não conseguimos fazer a parte de vender o imóvel, vender um produto, vender um serviço, qualquer que seja, simplesmente mostrando o folder, simplesmente mostrando a figura, as imagens, a organização do teu projeto, a organização da proposta. Nós precisamos interagir com a nossa comunicação, com a nossa narrativa. Se a gente tem uma narrativa com uma compreensão psicológica, a gente começa a conectar com as pessoas. Estamos entrando em março e chegou a tua hora de poder entrar, olhar para isso e entender qual é a tua peça nesse jogo, pelo menos neste momento, porque a gente pode sim mudar. Olhando para esse jogo todo, para essas peças, a gente precisa cada vez mais interagir e entender o psicológico do nosso cliente. E, ai, Ali, como que a gente, mas como que a gente vai fazer isso? Aqui eu vou estar explicando para vocês, compartilhando com vocês, todas as segundas e sextas-feiras, às 20 horas, onde nós temos a oportunidade, através do convite, enfim, deste canal, trazendo a espiritualidade junto com a nossa carreira. Quando a gente entra na questão humana, na questão de entender as personalidades, os comportamentos e as reações, que também são espirituais, a gente une com a carreira, que é o nosso processo de servir, nosso processo de oferta, de poder estar ajudando as pessoas. Então, quando a gente coloca o holofote para a gente e começando a olhar o nosso processo, a gente começa a perceber, eu estou vivendo o lado luz ou estou vivendo o lado sombra? Primeira pergunta, primeira análise que a gente faz, que é o que os outros cursos, que a gente é as loucas, os loucos dos cursos, que compra e não coloca em prática, eu tenho esse diferencial, todos os cursos que eu comprei, eu coloquei em prática, mesmo que tenha errado. Mas foi através da tentativa e erro que eu fui aprendendo e hoje eu posso trazer um caminho mais assertivo para vocês, para que vocês não passem por esses erros que eu cometi. Então, quando a gente entende qual é o momento da minha vida agora, eu consigo perceber se eu estou vivendo o desejo de realizar os resultados que eu quero. Eu consigo perceber se eu estou achando que muita gente está me enganando. Eu consigo perceber se as pessoas são amorosas, se elas estão realmente ajudando umas às outras. E conforme eu estou conectando com este mundo, com este tabuleiro da vida, eu vou repercutir os meus resultados. Eu vou receber os meus resultados. E não tem nada de sobrenatural aqui. E não tem nada de papo astral. Isso é
é ação comportamental conforme a nossa personalidade humana. Isso é ciência, isso é Jung, isso é Freud, isso são dados e fatos que vêm ao longo de um estudo de comportamento para entender qual é a reação e a relação e o comportamento do consumidor frente ao que vende e ao que compra. Então, como nós precisamos entender isso e trazer junto essa questão de cunho espiritual, que é essa gentileza, que é toda essa humanização junto com as pessoas, e nós não estamos falando aqui de religião, e sim de atendimento, de performance, uma forma mais genuína de poder estar atendendo os nossos clientes, a gente consegue conectar com esta biblioteca que é coletiva e que é uma biblioteca que todos nós temos acessos, que são chamados de arquétipos, que são as forças que essa biblioteca coletiva do nosso inconsciente tem acesso e a gente consegue conectar com o cliente, fazendo com que ele entenda. Então, se eu entender que eu estou vivendo um lado sombra, e todos nós vamos ter lado sombras e lado luz, que eu não estou conseguindo obter os meus resultados, que eu não estou conseguindo realizar alguns sonhos, eu preciso acionar, ativar alguns arquétipos. Como se faz isso, Rag? Como se faz isso? Vocês querem ativar alguns arquétipos dentro de vocês, algumas forças para poder virar o jogo, mudar de peça nesse tabuleiro e ir para o lado luz e rentabilizar o seu serviço, o seu trabalho. Então, vamos lá. Tá difícil? O que tá difícil? Estou ouvindo. Um beijo da Itália. Olha aí, Itália. Gente, olha, Bárbara Imóveis, estou a um alô sem. Bárbara, sai e volta de novo que tu vai conseguir, tá? Vamos lá. Quando a gente entra em contato com esse lado sombra e a gente percebe que a gente quer ativar algumas coisas para um cliente comprar, para eu poder ter uma performance melhor, para eu poder ter uma narrativa, eu preciso entender quem eu sou. Para eu entender quem eu sou, eu preciso entender quais são as minhas forças, do que eu gosto de trabalhar. Por exemplo, eu tenho um arquétipo. Obrigada, Neidinha. Eu tenho um arquétipo que é o arquétipo do guerreiro. Ele sempre veio à tona desde, enfim, né, quando eu senti o desejo de vir de Cachoeira do Sul e morar em Porto Alegre, na capital. Enfim, essa força interna de querer sair da minha cidade, até porque eu queria deixar uma página para trás naquele momento, 18 anos na minha vida, né? Eu tinha recém terminado o magistério e eu queria deixar aquela página virada e vir embora para Porto Alegre para poder realmente ser alguém, buscar aquela, enfim, aquela fantasia que uma menina de 18 anos faz com relação ao seu futuro. E quando eu vim, eu trouxe esse arquétipo do guerreiro. Eu tenho que desbravar, eu tenho que pegar o meu escudo, eu tenho que pegar a minha lança e eu tenho que ir para a arena, eu tenho que ir para Porto Alegre e ter uma vida lá sem ajuda do pai e da mãe, sem a coisa, com a cara e com a coragem mesmo. Quando vem essa força interna, eu uso aquele arquétipo porque em algum momento, dentro desta biblioteca coletiva, inconsciente, eu acionei, eu captei algumas pessoas que também tinham esse desejo. Por isso que nos falam, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Por isso que as pessoas nos falam, cuida com quem tu anda, conecta com pessoas que têm desejo de crescer, conecta com pessoas que têm desejo e a ambição de ir em frente, de buscar novas possibilidades. Não conecta com aquelas pessoas que estão de baixo atrás, porque a gente entra nesta biblioteca coletiva e a gente acessa essas forças
sombra e luz. Então, quando a gente começa a entender que esse processo existe, e não quer dizer que a gente vai deixar de gostar daquelas pessoas que estão numa outra vibe, num lado mais sombra. A gente gosta ainda delas, continua sendo amiga delas, mas a gente começa a conectar com outras pessoas que têm outros desejos. Então, eu já estava conectada com outras pessoas que já estavam morando em Porto Alegre, que já tinham conseguido, já estava conseguindo olhar para um horizonte diferente, já estava sabendo como é que eram os obstáculos, já estava sabendo como que era, que acontecia, o que, que tinha que fazer, como que entrava numa faculdade, o que, que podia trabalhar, o que, que não podia, enfim. Quando tu tem essa força interna e tu vai para a arena, tu desperta um guerreiro ali. Só que só o guerreiro, eu não posso ficar só no guerreiro. O guerreiro, ele me traz uma sensação de estar sempre na arena, lutando, vamos à luta. Ele precisa também ser o criador. Ele precisa trazer uma força de agora eu vou criar possibilidades, agora eu vou entrar numa escolinha para ser professora, depois eu vou estudar um inglês e vou fazer cursinho de vestibular para poder entrar numa faculdade. Então, em cada etapa da nossa vida, a gente vai entrando dentro desses processos de arquétipos, de forças, e a gente vai lapidando os nossos relacionamentos, vai lapidando os nossos resultados e vai fazendo as coisas acontecerem. Quando a gente consegue conectar com essas forças, a gente começa a entender de id, ego e superego. Ai, Alessandra Haig, lá vem tu com esse papo chato. Não é chato, ele é fundamental. É isso que as agências de marketing não te contam. É isso que as pessoas que trabalham no mundo digital, esses profissionais, não falam para ti. De como que tu conecta com essas pessoas. Então, vamos entender. O id o id, ego e superego são as camadas da personalidade, que é onde constrói a nossa personalidade. Gente, isso aqui é uma aula de psicologia, tá? Isso aqui é ciência. Isso aqui não é uma viagem, enfim, que eu estou criando. Isso aqui é dados e fatos aonde existe essas camadas e o id é a parte mais primitiva do nosso inconsciente. É quando a gente age por impulso. Então, tem alguns clientes teus que podem estar agindo por impulso. E ter esse olhar é como se eu estivesse dando para vocês, como se eu estivesse dando para vocês, o telefone tocando. É como se eu estivesse dando para vocês uma lupa. E essa lupa, vocês vão ou aproximar e olhar o detalhe da situação, ou vocês vão afastar essa lupa e olhar o todo. E quando a gente olha o todo dessa situação, a gente entende se essa pessoa está na camada do id, reagindo, se ela está na camada do ego, que faz o filtro dessas duas, desta polaridade, ou se ela está no superego. Então, o que que faz? Nós temos essa força instintiva que vem através dos nossos conhecimentos, né? Eu quero ser a guerreira que vou desbravar novas possibilidades. Eu tenho um impulso primitivo com relação a isso. Eu tenho um ego no meio disso que transita, vou lá, vou agir, mas eu tenho super ego me dizendo, não, não vai. A hora não é agora. Não vai fazer isso. Não vai fazer aquilo. Porque não, tu pode te machucar, tu vai te expor, tu vai ter que voltar, tu vai pegar tuas malas e vai voltar de novo. E tu vai voltar para casa da mamãe e do papai, tu vai fracassar. Essa voz do superego, ela vem justamente como uma defesa. E não quer dizer que ela seja totalmente ruim. Porque quando a gente vai atravessar a rua e olha para os dois lados, é o superego dizendo, cuidado, se tu não olhar para os lados, tu vai ser atropelado. Então, esse superego, ele precisa existir. Mas quem dá o comando a essa força é o ego. Porque nós temos que entender que esse id, essa força primitiva, ela vem porque somos seres humanos.
E esse superego, ele está sempre ali controlando, vai ou não vai. E eu tenho desejo de ir, mas eu tenho o superego ali me controlando. Então, esse ego que está no meio, ele fica nesse filtro. E agora? Como que eu faço isso acontecer? A mesma coisa os clientes da gente. E a gente entender sobre essa parte luz do cliente, essa parte sombra do cliente, é entender se ele está no id, nessa reação, se ele está reativo. Eu digo uma coisa para ele, eu mostro um determinado produto para ele, ele reage, ele não tem o tempo de filtrar e de conversar e de perguntar, ele não dá chance ao superego de alguma forma entrar em conexão, ele só está reagindo, ele está muito primitivo. Então, quais são os arquétipos que precisam ser usados aqui quando a gente entra na questão inconsciente? Como que a gente pode estar usando esse arquétipo inconsciente do processo? Como que a gente pode estar ajudando o nosso cliente na tomada de decisão? Aqui que entra a nossa aula, gente. Aqui que entra o que as pessoas não contam para vocês. Como que vocês têm a agilidade do processo. Como que vocês leem o comportamento do seu cliente. Não precisa ser psicólogo para fazer essa leitura. Basta entender a reação dele frente à tua oferta. Frente ao que tu quer. Aí as pessoas dizem o seguinte, mas eu estou lá entrando em contato com o cliente, daí vem um outro e tenta vender outro curso, tenta vender outro produto, tenta vender outro, né, outra apresentação e me rouba, me puxa o tapete. Ele não puxou o teu tapete. Ele simplesmente soube usar exatamente isso, porque ele entrou numa empresa mais qualificada, ele entrou numa empresa mais visionária, ele estudou internamente com relação a essas possibilidades. Quando a gente vai estar, olha só o que está acontecendo hoje, todas as empresas estão tendo que se adaptar com a tecnologia. Entender se eu estou reagindo enquanto id, nas questões mais primitivas e não estou querendo ir para uma empresa mais tecnológica, que tem um conhecimento mais do mundo digital, eu percebo que eu estou reagindo com o meu id. Porque o superego, ele também pode dizer, e se for bom lá? E se tu conhecer novas possibilidades? E se tu conhecer a agilidade do processo? Porque, com certeza, essa nova filosofia, metodologia de trabalho que as empresas estão se adaptando, tem uma outra forma de agir. E eu estou dizendo, não, estou bem aqui, estou ganhando bem, estou vendendo, estou fazendo a coisa acontecer, eu não quero sair daqui. Tá tudo bem. Só que tu só vai ampliar a tua mente, o teu mindset, se tu olhar para novas possibilidades. Se tu unir o útil ao agradável. Se tu unir a tendência das possibilidades de poder estar entrando para esse processo. Então, o quanto é realmente fantástico a gente olhar para as questões que são humanas. E é isso que o mercado peca. É isso que as pessoas que têm uma tendência de poder estar olhando para como que eu posso conectar com o meu cliente e fazê-lo despertar para o negócio e eu não estou conseguindo, eu perco esse time. Deixa eu ver aqui. Gratidão por todos esses sentimentos. Estou num momento de transformação. Quero me dar minha melhor versão. Perfeito, é isso aí. É isso aí, gente. Se vocês se abrirem para uma nova possibilidade, vocês estarão expandindo o seu mindset. Vá lá, experimente. Eu nunca vendi pela internet, eu não vou vender. Tenta. Tenta, te experimenta, faz o teu processo acontecer, faz com que a tua história amplie dentro das possibilidades, porque se tu ficar no mesmo lugar, tu vai morrer na praia, meu irmão. Bota sentido, como diz a tia Seroca.
A minha tia séria sempre fala, bota sentido, irmão, nesse negócio. E é essa frase, sai desse lugar que te faz sentir medíocre, de mediano, sai desse lugar que te faz te sentir reagindo, porque eu tenho um líder, eu tenho aqui uma filosofia de trabalho que vendeu milhões, que vendeu não sei o quê, que tem o melhor produto e não tem nada. Eles não têm uma nova possibilidade de abrir o meu mindset. Ele está fazendo a cartilha como ele sempre fez. E o que você quer para sua mente? O que você quer para o seu novo trajeto profissional, para a sua nova história que começa agora? De todos nós está começando agora, com o processo pandêmico. O que aconteceu? Façam perguntas também se vocês querem. Me sigam aqui, porque eu vou gostar muito de ter vocês comigo no canal. Ali Ragiolo, do todo. Ali Ragiolo. Podem me seguir ali, ou nos dois também, para que vocês possam estar entendendo qual é o processo que a gente está. Qual é o processo de conexão que a gente está fazendo. Isso tudo, gente, que a gente faz para entender os nossos aspectos é aonde a gente vai conseguir entrar em movimento com todas as nossas coisas. A gente não pode, as pessoas estão aí, ó, colocando o quanto muitos profissionais estão vendendo aquela história. Pense positivo. Pense positivo. Pensar positivo não adianta. Se tu não entrar em movimento com a tua história, não movimentar as peças do teu xadrez, não tem movimento que vale a pena. Porque eu estou parado. Eu não estou fazendo nada, eu estou pensando positivo. Este é um movimento que eu aprendi a fazer. Peça para o universo, não é somente isso. Isso faz parte, não estou aqui dando descrédito para isso, isso é muito importante. Mas a gente precisa entrar em movimento. Vamos ver aqui o que a colega colocou. Fui transferida de um órgão público para outro. No início eu fiquei muito chateada, mas já comecei a pensar que o universo pode estar me guiando para um novo caminho. O que acha? Se tu entrar em movimento, tu tá expandindo a tua consciência para novas possibilidades. Tu tá dando, deixa eu ver o nome dela aqui, Paula, tu tá dando todo esse processo a possibilidade de expansão da tua consciência, um novo lugar. Por que mudança de hábito, aquele livro é muito importante, que todos devem ler? Porque se tu não mudar os hábitos da tua vida, tu vai morrer naquele quadrado. Às vezes, até mudar de relacionamento é bom, porque não, se não tá mais feliz, tu vai expandir a consciência, tu vai conseguir mudar. Essas mudanças, elas fazem parte da vida da gente, mas tudo depende da experiência de vida, do arquétipo que tu quer viver. Tu quer viver o arquétipo da pessoa comum? São 12 arquétipos que Jung traz, como base da alma. Tu quer viver o arquétipo do homem comum, do ser comum, que é aquela pessoa que não chama atenção, que não quer ser líder, que ela quer ser só uma pessoa comum, não quer nem ser vista pelas pessoas. Tu pode ser, mas tem alguns momentos que tu pode ser a guerreira. Tem alguns momentos na área da saúde, na área financeira, na área do amor. Tem aquele momento que vem uma força interna e que tu é a guerreira. Tem aquele momento que tu é o criador, tu cria possibilidades. Tem aquele momento que tu entra com o mago, que tu faz mágica acontecer. Mágicas acontecem todos os dias na nossa vida. Mas se tu não entender se o teu cliente está agindo com o id, se ele está agindo com ego ou com superego, tu não vai compreender o ser humano. E é aqui que as pessoas vendem muito pela internet. É aqui que a gente conecta com o cliente e ele fica, peraí, Rag, eu quero aprender mais contigo, eu quero trocar uma ideia contigo, eu quero ter a possibilidade de aprender arquétipos contigo.
todos os dias eu tenho pessoas novas me chamando. Olha que bacana, isso é mérito? Não! Isso é o meu espírito criador, a minha força arquetípica, entrando, para quem já me assistiu, eu entro com um diamante, aonde eu digo, eu quero lapidar o meu diamante, eu quero aprender, ensinar agora, aprender a ensinar. E eu estou vindo aqui todas as segundas e sextas, treinando o meu servir. Porque eu não vendo nada aqui. Eu estou treinando o meu serviço. Como é que vocês entregam e treinam o seu servir dentro da sua profissão? Olha o que a colega acabou de dizer, a Paula. O que ela acabou de dizer? Fui transferida, ficou meio chateada, mas daqui a pouco eu olhei com outro olhar de possibilidade. E é isso, se abrindo para o novo. A minha vida está ruim no financeiro e no amor. Então, vamos ativar arquétipos para isso. Vamos ativar os arquétipos que estão dentro de nós. Isso é ciência. E não é pedir para o universo, vem, isso não é um milagre, isso não é sobrenatural, isso não estou dizendo aqui que isso não é válido, eu só não tenho o conhecimento dessas áreas. Eu acredito, sim, mas eu compartilho ciência. Eu compartilho a espiritualidade humana em conexão com o ser humano. O que dá certo? Eu consigo converter os meus contatos porque eu sei como conectar com esses clientes. Eu consigo fazer a minha história girar, entrar em movimento, porque eu sei como fazer. E se eu me sentir mais valorizada, mais eu faço ainda. Tudo é uma forma de conectar. Quando eu tenho a valorização, eu vou mais longe ainda. Quando eu sinto isso. Agora, quando eu não sinto, eu não vou me dedicar tanto assim. Eu sei, a gente sabe o poder que a gente tem. Como ativar esses arquétipos na prática, no dia a dia? Boa, vamos lá. Como ativar isso? Primeira coisa, conhecer sobre os arquétipos. Tem que conhecer sobre essas forças. Que são forças, por exemplo, as pessoas, olha os estilos de pessoas. Nós temos pessoas que são super alegres, né? Eu tenho uma família muito arriada. A gente está se arriando muito um no outro e a gente fica lá com relação a essa força da alegria. Sou muito sensitiva, onde chego, pego as energias das pessoas, dos ambientes. É entrar nessa biblioteca coletiva. Essa intuição na ciência é entrar nesse mundo coletivo, desse inconsciente coletivo. Gente, se nós somos consciência, as forças arquetípicas também são consciências. Então é importante a gente olhar e entender isso. Quando a gente faz, como que a gente ativa? Vou voltar lá, tá? Quando a gente precisa entender sobre o comediante são aquelas pessoas alegres, arriadas, que estão sempre rindo, que tudo levam na brincadeira, ele está sempre rindo. Quem não tem um amigo, um parente assim? Ou quem não é assim, às vezes, dá a gargalhada. Esse arquétipo é o comediante. Então, tem personalidades que são semelhantes, que eu chamo de alma, a base da alma, de 12 estereótipos de personalidade. O comediante, o criador, o guerreiro, o homem comum, o cuidador. São 12 que Jung estuda. Só que vão surgindo outros arquétipos. Vão surgindo os arquétipos xamânicos dos bichos, dos animais de poder. Vão surgindo vários outros arquétipos. Como que eu posso ativar? Por exemplo, eu estou aqui no sítio, no Pampa Lucero, maravilhoso, que eu e minha família toda, a gente se uniu e alugamos aqui para passar o carnaval, aonde tem cavalo, tem sapo, tem vários tipos de bichos aqui, insetos, enfim, diferentes, e que a gente veio conectar com essa natureza. Quando eu vou em contato com este cavalo, eu ativo em mim,
Por isso que tem que conhecer. Eu ativo dentro do meu inconsciente. Vamos lá, eu fecho os olhos e faço um mantra, ou eu estou em contato com aquele cavalo, se torna automático. Eu entro em contato com aquele cavalo e digo: eu ativo as forças do cavalo dentro de mim. A força de entender o humano, a harmonia. Por isso que tu tem que entender sobre arquétipos. Eu ativo essas forças. Aí vou pegar o meu material na mochila. O que, que tinha dentro da mochila? Um sapo. E eu quase morri. Um sapo dentro da mochila. Enfim, aquele nojinho e tal que o ser humano tem do sapo. E eu chamei marido, pelo amor de Deus. Aí depois eu pensei, peraí, mas eu estou trabalhando arquétipos. O que, que significa o arquétipo do sapo? A sabedoria, a conexão com a espiritualidade com a terra, o sapo ele traz a harmonização, o princípio de algo. Então eu vou ativando esse entendimento no meu inconsciente. Mas se eu não tiver a sabedoria, o conhecimento sobre isso, como que eu vou ativar? Eu não tenho como ativar se eu não souber, se eu não estudar, se eu não tiver o conhecimento sobre as coisas. Por isso a sabedoria, o arquétipo da sabedoria é fundamental. Mas tem o arquétipo do medo. Tem pessoas que sentem medo de tudo para fazer algumas coisas. E aí esse medo está ativado. Como que a gente desativa esse medo? Tudo isso eu explico dentro da mentoria, dentro do curso. Só que é um assunto muito profundo. O que acontece quando vocês acionam determinados arquétipos, ativam? Nós precisamos, nós usamos os arquétipos, eles vêm para a gente usa, a gente vai ter eles para a gente? Não. A gente troca, porque se nós somos uma consciência, os arquétipos também são consciências. Então, existe uma troca aqui quando a gente ativa. E aí eu tenho que estar pronta para assumir, bom, se o sapo é da sabedoria, eu tenho que estudar mais. Eu tenho que entrar em movimento ativando aquele arquétipo. E quando eu oriento as minhas mentoradas lá com relação às suas coisas, e quando eu converso com os candidatos, enfim, a gente ativa esse inconsciente neles, fazendo com que eles entendam: peraí, mas se eu for para uma empresa mais tecnológica, eu vou conseguir, de alguma forma, entender e expandir a minha consciência. Porque se eu posso trabalhar de forma online, se eu posso ter liberdade geográfica, se eu posso ter liberdade financeira e eu posso ficar com a minha família, por que não aprender e conhecer novas possibilidades? Expandir a minha consciência. Porque o salto ainda vai ser maior. A gente só conseguiu evoluir todo esse processo agora de tecnologia porque a gente entrou principalmente numa pandemia e tudo isso precisou de agilidade, acelerou. E aí a gente teve que se adaptar, porque até então, o que, que acontecia? Nós não colocávamos o nosso cartão de crédito online, porque a gente ficava desconfiado. A gente achava que isso vai ter treta. Só que as pessoas começaram a comprar, começaram a comprar, começaram a comprar, até que as pessoas se deram conta que eu posso comprar produtos de maior valor. Eu posso comprar uma casa pela internet. Eu posso comprar um imóvel pela internet. Eu posso ver as possibilidades. É claro que até chegar no final dessa negociação, eu vou estar sabendo com quem eu vou estar falando, com relação. Mas tudo é de forma digital. Se despertou esse interesse nas pessoas, eu posso vender qualquer coisa no mundo online. Porque até pode existir essas treta aí de, né, que vai enchendo o saco, pedindo dinheiro, essas sempre vai existir. Mas a segurança existe também com relação aos processos. Então, a gente entender que a gente tem que expandir a consciência e que tem toda uma LGPD que está acompanhando. O que é LGPD, para quem não sabe? A segurança com relação aos dados das pessoas, aos nossos dados. Existe.
Então, nesses 10 minutinhos aí que eu acho que é importante, né, gente? Olhar para isso, olhar para essas questões que são fundamentais, é entender que a gente precisa ter o conhecimento. Então, é assim que a gente ativa os arquétipos dentro da gente. A gente tem que ativar entendendo qual é o arquétipo do sapo, entendendo qual é o arquétipo do guerreiro ou do cuidador. Eu vou cuidar mais da minha família. Eu vou cuidar mais dos meus clientes. E eu tenho que entrar em ação com ações de cuidados. Como é que você está? E aí, tudo bem? Conseguiu olhar o material? Como é que está? E eu consigo acionar essas atividades porque eu estou com o meu arquétipo em movimento. E nós sabemos disso. Obrigada, Déia. Eu amo o universo e a espiritualidade. Que lindo, eu também. Eu sou apaixonada por isso. Eu tenho pânico de sapo. Acabei de ver um na porta da minha casa. Obrigada pela explicação. Pega esse arquétipo, o sinal que aparece para ti, e ativa ele de ti com toda a força. Ativa ele porque tu vais ver que quando a gente ativa começa a estudar, começa a conectar com as coisas, começa a ativar essas forças no inconsciente, porque, gente, a gente está aqui, a gente está aqui vivendo uma vida humana com a capacidade de 10% da nossa consciência. E se nós somos consciência nesse mundo espiritual e humano, a gente precisa fazer com que o nosso inconsciente venha para cima, que ele venha e tenha consciência. Então, quando eu trago para vocês, expande a tua consciência e te dá a oportunidade de novas possibilidades, é você estar experimentando as suas forças. É você estar encarando os seus medos e dando a oportunidade para acontecer. Então, gente, quanto mais coisas a gente acionar, eu vou aceitar. Deu, peraí. Quanto mais, quanto mais forças a gente aceitar, mais a gente vai conseguir fazer a coisa acontecer. Vamos estudar. Quem quiser estudar mais sobre, pode me procurar no direct. Eu faço uma avaliação. Estou fazendo ainda essa semana que está, era até o dia de hoje, uma avaliação gratuita sobre o arquétipo dominante. Existe um arquétipo mais dominante na nossa trajetória de vida. E entender esse arquétipo dominante que está em você é entender quais são as suas forças. E aqui é entender se nós estamos usando o arquétipo do lado luz ou do lado sombra, porque esse arquétipo ele tem os dois lados. Ele tem as duas possibilidades, o lado luz e o lado sombra. Então, por isso que as pessoas dizem que a gente tem a possibilidade de conquistar tudo o que a gente quer. Por isso que quando vende a Harley Davidson, eles não vendem a moto, o parafuso, eles vendem o trajeto, a liberdade geográfica, o vento na cara, a memória de tu sentir o ronco da moto, de tu perceber aquela força. Em nenhum momento eles vendem a moto propriamente dita. A gente não vende o produto propriamente dito. A gente vende o que ele proporciona, o benefício, a força que ele traz como vantagem. É aqui que entra a conexão com o cliente. Quando a gente sabe fazer isso, a gente consegue fazer com que as pessoas venham até nós, com que as pessoas aceitem o nosso conhecimento. E hoje eu estou embaixadora de uma startup, a Loft, com a Foxter, que é um sistema ágil de poder conectar com as pessoas de forma online, com uma possibilidade enorme de pareamento, de tecnologia, de algoritmos, que se você conseguir se permitir para entender sobre esse processo, você vai expandir a sua consciência. Entenda que nós somos uma consciência. E essa consciência, entendendo e dando a possibilidade para outras consciências entrarem, a gente vai expandindo. Senão a gente vai ficar nos 10% da nossa cabeça animal.
A força que eu quero trazer hoje aqui para vocês é: explorem o seu id, o seu ego, o seu superego. Tenta entender o que te deixa preso, tenta entender o que te dá medo e tenta encarar essa força da coragem de uma forma mais humana consigo mesmo. Porque se você se permitir, tu não tem a noção das possibilidades que chegam nas tuas mãos. Tu não tem a noção do quanto tu consegue engajar e vender para os teus clientes. Eu não tenho o que reclamar de toda essa minha trajetória, mas entendendo essa psicologia digital, de como conectar com o cliente, de como aproveitar a tecnologia e de como trabalhar numa empresa que tem essa visão que o futuro já está aqui, é uma outra realidade. É uma outra forma de pensar. Então, vê bem o que você está fazendo com você, por que você ainda não começou a trabalhar no mundo digital, por que ainda não começou a vender, por que ainda não trouxe todas essas terapias que você está fazendo, que você experiencia, todas essas práticas que esse canal maravilhoso de espiritualidade traz aqui sobre o humano e que você não colocou em prática ainda. Então, para de reclamar da vida, para de reclamar dos teus problemas e vem para uma consciência mais ativa, mais possível de poder estar alcançando os seus desejos, os seus sonhos. Eu gostaria muito que vocês me seguissem, isso vai me ajudar muito se eu pude cooperar aqui com vocês. Eu gostaria de pedir essa troca, né? Vocês vão me ajudar muito. Se desejam conhecer um pouco mais sobre arquétipos, no meu canal eu estou sempre entregando conteúdos. Então, me sigam, venham fazer parte dessa corrente de consciências que a gente está proporcionando aqui para vocês através desse canal. Porque aqui é o servir que toma conta. Aqui é a vantagem de entender o benefício e as possibilidades que se abrem na tua vida. Se tu quer realmente, vem para cá e comece a servir as pessoas. Entregue o que você tem de melhor. Ofereça uma comunicação, uma narrativa baseado nas tuas forças internas. Então, eu não sei se eu me fiz entender para a colega que perguntou como que ativa os arquétipos. Eu tentei ser mais clara possível. Uma vez alguém confiável me disse: parece que você se esforça, mas não consegue voar alto. Penso nisso até hoje. Bom, primeira coisa, ela falou para você, ela projetou em você uma coisa que era dela. Outra coisa, se tu não consegue voar alto, é porque tu não te permitiu em alguns momentos. Tenta entender qual é o momento que tu não te permitiu a voar alto e tenta incorporar um arquétipo que te salte, um arquétipo do guerreiro, ou um arquétipo que a gente pode estar olhando que tenha mais força, enfim, que tu possa conectar. Quando a gente entra com o aspecto, o arquétipo do diamante, ele precisa ser lapidado, a gente precisa primeiro lapidar as coisas que estão escuras ali dentro da gente. E depois a gente começa a brilhar. Depois a gente começa a tomar um formato. Então, corta o que foi dito a ti, desconecta disso, dessa consciência, e começa a trabalhar com forças que são tuas. Porque se tu tem o desejo de voar, pode ter certeza que tu vais voar. Estamos com 326 pessoas aqui online, que bacana, eu honro todos vocês, muito obrigada por gostarem desse assunto, por se interessarem em ter uma força, uma vontade de crescer mais, de ampliar as suas possibilidades, e sexta-feira nós estaremos aqui falando mais especificamente dos arquétipos, né, de como que são os seus lados luz e seus lados sombra. E para isso que eu estou aqui, para servir a todos vocês. Um beijo de luz, uma ótima semana, um bom feriado aí, né, de cinzas para quem for fazer ou para quem for trabalhar. Beijo de luz,
acionando, ativando todas as suas possibilidades. E sai desse lugar aí, né? Sai desse lugar aí se tu quer trazer novos resultados na tua vida, ok? Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Me sigam. Ali Ragiolo e venham buscar mais conhecimentos. Tchau.